Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a reunião de acompanhamento do curso de Identidade Profissional. Nesta reunião, o importante do orientador é ter em conta que o participante estará trabalhando a questão da identidade a partir do que ele viu no curso. Mas nós, no papel então de orientadores executivos, devemos levar esse participante a perceber que toda a sua história, a forma com que ele se comunica, se expõe, as interações dele, corroboram efetivamente na confirmação dessa identidade que ele acredita ter, ou então comprometem a identidade que ele deseja em razão de uma posição, de uma função, de um espaço futuro que ele deseja ocupar. Nesse aspecto, nós orientadores devemos então estar verificando o quanto que esse profissional já consegue apresentar uma identidade próxima daquela a qual ele está pretendendo vir a ocupar. Então, não necessariamente eu devo estar apenas confirmando se ele tem uma identidade de caixa, se ele tem uma identidade de assistente, mas se ele apresenta e representa já em alguma medida, e quanto mais próximo ele estiver de uma posição seguinte, mais ele deve ter incorporado essa identidade da função seguinte no seu cotidiano. Como vocês lembram no curso de identidade, a identidade em si é um conjunto de narrativas que eu faço de mim mesmo. Portanto, a forma com que eu interajo com o meu time, meus pares, com meus superiores, pares dos meus pares, pares do meu superior, superior do meu superior, além de uma gama de outros atores sociais, como nós chamamos nas ciências sociais, né? Sejam eles nas diferentes denominações, associado, cliente, parceiro, fornecedor, sponsor, stakeholder. Então, todos esses atores sociais, eles têm uma expectativa sobre a forma com que eu me apresento, e essa expectativa está associada à função atualmente exercida ou o meu papel nessa função. Por exemplo, se eu sou um profissional que está num processo de sucessão, que é um potencial, que é um talento, é que alguém que a organização está investindo, preparando e pensando futuras posições, a identidade já precisa estar indicando o quão próximo eu estou daquela posição. Muitas vezes a gente se depara, e vocês vão se deparar com um profissional mais experiente, em que ele se diz muito transparente, muito genuíno, né? Porque a forma com que ele faz é aquela forma, esse sou eu, esse é o meu jeito. E na verdade essa é uma falta de jeito, porque a sociedade e o contexto atual nos requerem cada vez mais um domínio de vários diferentes papéis simultaneamente. Desse modo, alguns desses papéis, ou um papel mais específico, ele acaba por determinar como que eu represento todos os demais. O que a gente chama aqui, então, desse papel saliente que vai sustentar, subsidiar, ser a base de construção da minha identidade profissional. A identidade, então, não deve ser vista em razão das funções passadas e funções atuais, mas a identidade deve ser percebida, e a discussão toda do orientador com o seu orientado deve se pautar pela função, posição que ele deseja vir a ocupar, porque é nessa direção que nós temos que trabalhar o nosso profissional, de maneira que ele vá absorvendo e incorporando esses requisitos numa velocidade maior do que a própria incorporação de complexidade nas funções da nossa organização. Bem, nós vamos trabalhar aqui com um roteiro, que é um formulário que busca, então, criar uma ordem, né, em termos de condução da reunião. Naturalmente, que é um roteiro que quanto mais domínio o orientador tem, menos ele precisa se fixar nesse roteiro. Lembrando sempre, no entanto, que é importante contemplar todas as informações que nós estamos trabalhando aqui, se possível ampliá-las, e fazer o registro. O registro é determinante, porque na medida em que eu tenho uma interlocução com esse meu orientado por um período mais longo, 6 meses, 1 ano, é importante eu ter como recuperar essa informação para voltar a discutir com ele a própria evolução e a velocidade com que ele conseguiu se desenvolver em determinados períodos de tempo. Nós começamos então aqui, a princípio, fazer uma discussão sobre como é que ele está construindo a sua identidade, como é que está esse cotidiano, como é que ele está se percebendo. Nos exercícios que o orientado fez, ele vai registrar o que para ele é a identidade mais saliente. E veja que a identidade saliente é aquela que se sobressai, que influencia fortemente todas as outras identidades. Então, se eu vou ocupar um papel gerencial,
e o meu papel gerencial nas minhas relações com colegas, mesmo fora da organização, ele acaba influenciando, porque eu sou reconhecido fora do meu espaço como o gerente da organização. Então vejam que não importa se é um final de semana, se é no cinema, esse papel ele é relevante porque ele vai determinar que, como pai, mas um gerente da organização, eu tenho um determinado comportamento esperado, seja no meu cotidiano de trabalho, seja no meu cotidiano da minha própria vida. Então não é mais possível segregar e dizer eu sou uma pessoa no final de semana e eu sou outra pessoa no trabalho. Naturalmente que são espaços diferentes, mas a identidade saliente vai reforçando. O que eu tenho observado também, e recentemente conversando com um colega, em que o filho dele nasceu. Nesse momento, aqueles primeiros meses, o papel mais saliente foi o de pai, inclusive influenciando o papel do gestor. Por razões óbvias, né? É um momento muito importante e esse papel de pai me exige uma atenção maior. E com isso, então, claramente, que todos nós compreendemos, o profissional tem um horário, né, que ele precisa reservar para ele, a gente entende algumas das preocupações dele. E esse aspecto que o orientador deve estar sempre prestando atenção. Há indícios, né, e que informações são essas que eu coleto, mesmo que sejam inconscientes, e que vão me dizendo qual é o papel preponderante daquele profissional naquele momento e que determina qual que é a identidade que ele é percebido. Claro que, como estamos numa organização, a gente vai discutir sempre a identidade profissional, mas a identidade é um conjunto, né, de narrativas que eu faço de mim mesmo através de diferentes papéis que eu represento no meu cotidiano. Aliás, esse é o título do livro que a gente faz referência, inclusive, no curso do Goffman, em que ele trata como a representação do eu no cotidiano. Há necessidade de uma representação, e quanto melhor eu faço a minha representação nos papéis, mais autêntico eu sou. Nesse segundo bloco, o que nós vamos trabalhar são os instrumentos aos quais o participante teve acesso e que ele se aplicou e se percebeu. É importante, então, mais uma vez, a gente verificar se a percepção e a forma com que ele respondeu àqueles instrumentos, se ele respondeu da maneira que ele desejaria ser visto ou se ele respondeu como efetivamente ele é visto. Como ele desejaria ser visto ou como ele é visto está mais próximo ou mais distante do que nós temos como expectativa em razão de ser ele quem é, estando no programa como está. Então, esse olhar nosso e essa participação, esse envolvimento, naturalmente requer uma representação mais próxima de funções seguintes, porque ele está numa trajetória de ocupação de posições de liderança e gestão. Se a gente percebe que isso é muito difícil, né, para ele representar e incorporar esse papel, então aqui nós sabemos que vai precisar um pouco mais de tempo ou que esse profissional exige que os nossos processos de desenvolvimento estejam numa velocidade menor. Não obstante, se ele apresenta isso com um certo domínio e uma habilidade inata, nós deveríamos acelerar esse processo para que ele incorpore ainda mais esse papel e possa fazer interlocuções mais representativas na nossa organização. Lembre-se sempre que explorar o máximo do potencial de um profissional significa que nós estamos sendo eficientes. Exigir ou requerer menos do que ele pode oferecer torna a nossa gestão, a nossa organização ineficiente. E nós não exploramos o que de melhor aquele recurso, aquele profissional pode nos oferecer. Quanto mais ele é exigido no limite, na ampliação da sua percepção de potencial, mais realizado ele se sente e aí naturalmente maior o engajamento com a nossa organização, maior o vínculo, maior o compartilhamento de propósito. Bem, se nós temos esse desenho, né, e essa percepção geral, o ponto seguinte é como é que eu trabalho as questões que vão acelerar o meu pleno domínio e o meu reconhecimento nessa identidade nova de gestão, de liderança, quaisquer que sejam as posições de especialista, de um assessor. Como que eu trabalho isso? A gente trabalha e oferece aqui, recomenda, né, o conceito do 5W2H, o que, quando, como, porquê, onde, né? Que são os 5 Ws lá, que são as perguntas que a gente faz em inglês. E 2 Hs, né? Quanto tempo, quanto custa, how much, how long. Então esse conjunto de formulários, ele faz com que eu expresse exatamente que conjunto de ações e com que interlocutores, a que momento, a que tempo e qual o esforço, a que custo eu preciso
exigir ou colocar em prática para que eu consiga tornar viável ou mais provável a consecução dos meus objetivos, que é uma representação adequada às expectativas e perspectivas que o nosso orientado tem na organização. Bem, por último, aqui é um registro, um relato. É um relato pessoal do orientador explicando o que ele percebeu, o que foi mais marcante, o que é mais relevante, ou seja, são aqueles aspectos que vão nos ajudar a trabalhar e fazer recomendações e que no futuro serão as referências que nós poderemos fazer entre o que nós percebemos e orientamos e o quanto o nosso profissional, nosso orientado evoluiu e acelerou. Quanto mais tempo ele necessita para atender e conquistar um nível de domínio diante daquilo que nós esperávamos nas posições seguintes, maior o tempo que vai ser exigido dele e de nós para trabalhar nesses aspectos. Então isso nos dá uma dimensão do que a gente chama de derivada da curva, né? Que é o ângulo de aceleração e de incorporação de complexidade dele. Observem que a função também incorpora a complexidade. Então muitas das vezes um orientado nosso se desenvolveu muito bem, mas não acontece, por exemplo, a ocupação de uma posição seguinte. Ele diz, mas eu entreguei muito mais do que vários colegas, eu me desenvolvi e fiz tudo que foi solicitado. A questão é saber que se ele não está pronto para a função seguinte, provavelmente ele se desenvolveu e incorporou esse novo papel e as características dele na mesma velocidade com que a função atual incorporou parte das funções seguintes. Então é como se um gerente tivesse se desenvolvido muito fortemente para chegar a um regional e em determinado momento, 2, 3 anos depois, ele continua como gerente e ele continua entregando muito bem. Mas ele faz, em 2020, o que fazia um regional lá em 2014, 2016. Bom, o que se observa é que ele se desenvolveu no mesmo nível em que a função dele cresceu e incorporou complexidade. Portanto, o que nós devemos avaliar é se a curva, se o ângulo ascendente, do desenvolvimento desse profissional é maior que o grau em que a função dele incorpora, em alguma medida, o papel ou as responsabilidades do seu gestor. Então essas anotações vão nos permitir ir calibrando e verificando essa velocidade ao longo do tempo. A cada 3 meses seria interessante recolher o conjunto de anotações que nós fizemos nesse período e verificar o quanto foi essa evolução. Se ele se saiu muito bem, acelera, incrementa o nível de complexidade, aumenta o desafio. Se ele foi bem na nossa avaliação, mantém esse ritmo. Se ele está começando a não conseguir dar conta, ficaram pendências, não conseguiu naquele tempo devido, eu devo reduzir então o grau de desafio, reduzir o ângulo da curva e aí avaliar com um pouco mais de tempo se nós temos ali um candidato natural que com o tempo poderá vir ocupar a função seguinte, ou se temos alguém de alto potencial, talento, que no mesmo tempo médio de ascensão de uma posição para outra na nossa organização, esse profissional é capaz de fazer 2, 3 saltos. Então essas anotações servem para a gente calibrar essas medidas. Não devemos confiar só na memória, porque a memória nos trai muitas vezes. Ou acontece um evento e aquele evento ele cobre toda uma série de conquistas feitas anteriormente. E finalmente fazer as recomendações. As recomendações elas devem ter sempre um caráter propositivo. Eu sei que muitos já fizeram vários treinamentos de feedback, onde eu começo com os aspectos positivos e depois entro nos negativos. Aqui na Formalia, a gente não acredita muito no feedback que tenha situações negativas, porque se eu vou tratar um aspecto negativo, eu estou fazendo uma crítica, uma consideração sobre aquele aspecto, via de regra para corrigir. No caso, o feedback para nós ele é propositivo, então ter um feedback junto de um feed-forward, ou seja, eu dou um feedback construindo um futuro, dando condições e informações e me colocando como orientador, como gestor, um executivo à disposição desse profissional para juntos trabalharmos aspectos para que ele possa então ter um resultado diferenciado, muito mais próximo do propósito da organização e do próprio propósito pessoal dele. Então aqui, recomendações sempre pensando nisso, como é que eu falo com o meu orientado, de maneira que ele possa sair dessa discussão, dessa nossa reunião, mobilizado em colocar em prática tudo aquilo que nós discutimos com ele. Mas observem que na medida em que eu dou orientação, que eu faço recomendações, que eu indico ações, eu devo me comprometer, me colocar à disposição para acompanhar e trabalhar com ele essas questões.
Bom, a identidade é um aspecto ainda muito em discussão. Há várias abordagens, entretanto muitas delas já obsoletas porque estavam retratando um período passado onde eram poucos os papéis que representávamos e havia muito de uma determinação do que aconteceria. Eu começo como assistente, posso chegar a supervisor, vou casar, vou ter filhos, então os papéis estavam quase que pré-determinados. Nas últimas 2 décadas nós percebemos uma grande revolução, corre de várias transformações. Então, disrupturas econômicas, sociais, políticas e tecnológicas. O que nós vemos hoje, então, é a proliferação de papéis e de papéis que vão se transformando também numa velocidade muito significativa. Se nós pegarmos a figura do gerente, o que fazia um gerente há 5, 8 anos, basicamente ele estava lá para garantir a entrega, garantir, atuar, fazer a execução. O que nós vemos hoje, esperamos de um gerente, é que ele ofereça condições e recursos para que o time entregue. Então eu vejo que aquela entrega que era um papel gerencial hoje está com nossos times. O que era um papel de um regional, de um superintendente, hoje está na cadeira do gerente e assim sucessivamente. Os papéis vêm se transformando com uma velocidade muito grande. Então, não só ampliou o número de papéis da nossa representação, como também a forma com que nós representamos. Por isso, então, que a gente trabalha com esse conjunto de deliberações e informações que eu faço de mim mesmo, nas redes sociais, no meu trabalho, fora dele. É importante discutir isso com o seu orientado e verificar o quanto que as ações que ele vem adotando estão aderentes com aquela identidade que ele desejaria ser percebida. E o importante, acima de tudo, que a visão da identidade dele seja a visão que os demais têm dele. Bom, nos colocamos à disposição para quaisquer outras dúvidas. Estaremos juntos com vocês acompanhando o programa. Sucesso, uma boa reunião.